E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Esse canal aqui é um canal que tem podcast pelo menos 2 vezes na semana. Terça-feira tem o BTcast, já passou, espero que você tenha gostado. Falamos sobre o advento, legal. Aliás, vai lá, gente, eu não sei o que é advento, vai ouvir o podcast essa semana e perceber como é importante o calendário cristão para nos ajudar realmente a pensar o mundo a partir de Deus, não a partir do calendário do mundo. É bem legal mesmo. E ó, fala que um cara que não segue o calendário litúrgico cristão, tá? Mas cada vez que eu gravo sobre isso, eu penso, eu me aproximo e vejo como é importante. Então vai ouvir o podcast, ó, para facilitar, vou deixar na descrição aqui desse nosso bate-papo, desse vídeo sem edição. Já quero pedir o seguinte, manda no comentário aleatório aí, vai lá, comenta alguma coisa, já dá o seu joinha, tá bom? Ajuda a passar pra frente aí os nossos vídeos, o nosso conteúdo. E toda sexta-feira tem BT Papo. Bem, você percebeu que nessa sexta não teve porque eu tô aparecendo aqui. Gente, final de ano, a agenda vai apertando. Eu viajei essa semana, eu tô em São Paulo agora nessa semana, não consegui gravar com o Cacau a tempo, então ficamos sem o BT Papo. Lamento, é só eu que vou aparecer por aqui hoje nessa sexta-feira. Mas só, teve BT Cash, teve BT Cash ABC2, falando sobre medicina, né? O médicos cristãos. Como é que é ser cristão, cursar medicina, ser médico? Saiu também aqui no canal ou no Spotify, né? O nosso conteúdo sai no Spotify, no Deezer, na Amazon, enfim, nos apps de podcast. Sai também no site bibotalk.com. Bem, quero também, hoje à noite, eu estarei em São Paulo, tá? Aliás, eu estou em São Paulo, dia 24, tá? A partir das 19 horas na Livraria da Vila, eu vou estar lá para dar um autógrafo, bater uma foto, te dar um abraço, beleza? Ó, vai lá, gente, por favor, não me deixa sozinho na Livraria da Vila hoje, a partir das 19 horas, beleza? Ó, e tá rolando também a semana Black Friday da Amazon, já tá com muita coisa rolando aí, até acontecer a Black Friday, toda semana a Amazon tá com vários descontos, então tô deixando pra você aí o link geral da Amazon, vai comprar alguma coisa na Black Friday na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, tudo que você compra pelo nosso link, você não paga mais por isso e eu ganho uma comissão. E as comissões têm sido bem importantes aí para o nosso ministério. Beleza? Vamos lá. O seguidor lá no meu Instagram, @bibotalk, perguntou. O Júnior. Bem, Júnior dá para falar, né, gente? Porque é um nome bem comum. Na minha igreja, ninguém sabe sobre a finança da igreja. Se pedir, diz que estou duvidando do pastor. Bem, antes de começar a responder a pergunta, alguém pode questionar, Bibo, como é que tu sabe se esse rapaz não tá inventando essa pergunta e colocou uma pergunta qualquer lá, só para ver tu respondendo alguma coisa do tipo? De fato, eu não tenho como saber a veracidade de 95% das perguntas que eu recebo no Instagram. Às vezes, dependendo da pergunta, eu chamo a pessoa no direct e converso um pouquinho mais com ela para poder entender a pergunta. E aí eu acredito que a mentira da pessoa não seja tão elaborada e tal, ou a pessoa pode ser uma mentirosa profissional, porque o mentiroso profissional, ele consegue se sair, uma hora cai, né? Uma hora a mentira não vai muito longe porque ela tem perna curta. Mas assim, então a pessoa me conta um background da pergunta e tal, então, obviamente que eu não faço isso sempre, mas então eu consigo apurar às vezes a veracidade de uma pergunta. Mas por que que eu acho que essa pergunta do Júnior, ela pode ser verdadeira? Porque eu sei de várias histórias, de várias igrejas, infelizmente, em que é comum as finanças não serem abertas. Mas, Bibo, as finanças de uma igreja têm que ser totalmente aberta? Não, totalmente aberta eu penso que não. Até pela segurança, né, dos pastores, líderes, funcionários, eu penso que uma igreja não precisa passar detalhes de quanto ganha cada funcionário da igreja e tal. Assim, isso de toda a igreja. Agora, na minha opinião, membros dessa comunidade, além dos funcionários da própria igreja, porque assim, isso aqui vai abrindo um leque atrás do outro, né? Algumas igrejas possuem funcionários que cuidam do administrativo da igreja. São funcionários, então a igreja tem a parte de RH, a igreja tem a parte financeira, geralmente grandes igrejas têm funcionários. Mas a maioria das igrejas no Brasil, na verdade, são irmãos e irmãs que cuidam dessa parte. Então assim, vamos lá. Se uma igreja é muito grande e ela tem funcionários, eu penso que a igreja precisa ter uma comissão, precisa ter irmãos dentro dessa diretoria, presbitério,
chame como você quiser chamar, entendeu? Conselho administrativo. Essa igreja precisa ter, além dos funcionários, precisa ter irmãos e irmãs que estão ali, entendeu? Que são membros da comunidade, tá? E se uma igreja não é tão grande, que é a maioria das igrejas do Brasil, então é bom que alguns irmãos saibam de todo esse esquema financeiro da igreja. Agora, a igreja inteira, na minha opinião, não precisa saber. O que é a igreja inteira? Se eu, por exemplo, eu sou um ofertante da igreja onde eu congrego. Eu imagino que eu posso chegar lá, gente, eu queria mais detalhes das finanças da igreja. E eles podem me passar algumas coisas, entendeu? Tipo assim, ó, entrou tanto, tá saindo tanto para isso. Então, assim, coisas tipo, ó, tá saindo tanto para o administrativo, tanto para missões, tanto para outras igrejas, para isso, entendeu? Eu como um membro da igreja ofertante, penso que eu tenho o direito. Bíblia, por que você tá falando do membro ofertante? Gente, porque para mim quem oferta tem que ficar quieto e não questionar nada. Sendo bem franco aqui, tá? Se você não oferta na igreja e quer vir quer pedir explicações, eu particularmente acho, eu se fosse pastor dessa igreja ou líder, não, a pessoa não ajuda com R$1 aqui e quer que a gente preste contas, não, então essa pessoa fique satisfeita com a prestação de conta geral para toda a comunidade, entendeu? Se ela quer coisas mais específicas, pô, ela nem colabora aqui. O que você pensa? Você acha que eu tô sendo meio radical? Ou não? Tem que ser aberto mesmo para quem perguntar, independente se é membro ou não. Queria ouvir a tua opinião sobre isso aí. Vamos fazer o BT Papo nós dois aqui. Me contem nos comentários. Mas vamos lá. Então, grosso modo, a igreja ela precisa ter as finanças públicas, não de toda a igreja, mas de representantes da igreja. Entende o lance? Precisa ter representantes da igreja na diretoria da igreja, no conselho administrativo, para que realmente se impeça roubos, desvios. Porque quando uma igreja tem esse tipo de postura, onde o membro não pode saber sobre a finança da igreja, e aí vem com esse papinho de que está duvidando do pastor, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Porque é sinal de que a igreja e a liderança da igreja está usando de forma indevida o dinheiro. Isso assim, gente, isso é claro, claro. E ainda usa esse negócio de autoridade do pastor e tal. Balela. Se pedir, diz que estou duvidando do pastor. E a gente está mesmo. Não duvidando no sentido de que é o caráter dele que está em xeque. Não, eu estou duvidando porque nós somos seres humanos caídos, corrompidos. Por isso que uma igreja precisa ter diretoria. Não é uma igreja que uma pessoa. Por exemplo, eu tenho vários amigos que são pastores de igreja. E isso é bem comum, tá? Entre os meus amigos. E eu acho a postura correta. Eles não andam com cartão de crédito da igreja. Tá me entendendo? E quando andam, tipo assim, ó, compras acima de, sei lá, tem, por exemplo, eu já ouvi assim, não, cara, ó, compra acima de R$100, eu tenho que justificar com o financeiro e tal, entendeu? Ah, mas então ele pode fazer várias comprinhas, pode ser um perigo, né? Mas também, gente, se tem gente regulando, olhando, ô pastor, o senhor gastou aqui, ó, essa semana, esse mês o senhor foi 15 vezes na cafeteria, poxa, pastor, tá tomando bastante café, entendeu? Tem que ter gente regulando, galera, tem que ter gente regulando, senão vira bagunça. Entendeu? Então, assim, o ideal é que o pastor não tenha mesmo um cartão de crédito da comunidade, que seja um conselho financeiro. Entende? Então, assim, pelo menos eu vejo que os meus amigos são pastores de igreja, implantadores de igreja, eu acho muito saudável, tá? Eles não têm acesso às contas da igreja. Então, uma igreja, ela precisa ter as suas finanças abertas à comunidade e escancaradas a membros escolhidos pela comunidade para estar na diretoria. Vocês entenderam isso, gente? Deu para entender esse meu conceito? Eu quero ser muito claro aqui para não ser mal entendido. Então, assim, tem que questionar mesmo, tem que ter acesso, tem que ter prestação de contas, porque, ó, quando a gente ouve falar de igrejas, porque assim, tem muita igreja pequena que é empresa, né? Que a igreja é do fundador da igreja. E, mano, é uma bagunça as finanças, é uma bagunça. Eu já conheci gente que foi financeiro de igreja. E, cara, era bem complicado. Não, porque o pastor ficava com X. O combinado era que ele ficasse com... por exemplo, tem algumas organizações de igreja que funcionam assim, tá? Qual que é o salário do pastor? 20% do que entra na comunidade. Entendeu? Tem igreja que se organiza dessa maneira. A igreja aceita isso? Beleza, é um problema dela, né? Eu acho que é uma metodologia bem complicada, tá? Porque parece que o pastor tem que agir... Enfim, esse é um outro podcast, um outro papo. Mas tem igreja que funciona assim, o pastor ganha X% do que entra na comunidade. Mano, mas daí eu já soube de histórias que, não, no final das contas, o pastor tava pegando 55% do que entra na igreja.
Eu acho extremamente complicado, tá? Extremamente complicado. Não acho um bom jeito de gerenciar a igreja. Tá, eu acho que o pastor, na minha opinião, tem, né? O pastor, a pastora, o líder, ele tem que ter um salário fixo, né? Bem organizado, bem determinado pela diretoria ali, né? Por todo o conselho, né? O conselho da igreja, composto pelo pastor e por irmãos da comunidade, por outros presbíteros, enfim, dependendo como a igreja se organiza. Mas para entender, gente, então sim, tem que questionar, seja um ofertante na sua casa, assim, ó. Se você não oferta na sua igreja porque você desconfia das finanças, o que você está fazendo congregando aí ainda? Entendeu, galera? O que você está fazendo aí? Porque, pô, aí você está deixando de cumprir, né, um conselho bíblico de ser um ofertante generoso, um ofertante constante entre os irmãos, porque você desconfia da índole, do caráter, do que a igreja faz, sabe? Então aí é complicado, cara. Então vai tirar limpo essa história, e se não dá para tirar limpo porque você está questionando o pastor, é sinal que você não deveria mais chamar essa pessoa de pastor e congregar em outro lugar. Entende? A igreja tem que ter, gente, a igreja tem que ter as suas finanças abertas, tá bom? Abertas para membros da comunidade e escancarada para todo mundo, né, que é membro ali daquela igreja. Qual é a sua opinião sobre isso? Me deixa saber. E ó, hoje à noite, galera, hoje à noite eu vou estar ali em São Paulo, tá? A partir das 19 horas, vou ficar lá até umas 9h30, né? Até umas 21h30 mais ou menos. Então espero vocês, tá bom? Hoje, a partir das 19 horas na Livraria da Vila. Quero muito ver você lá, tá bom? Para você comprar o meu livrinho. Se não precisar comprar, não compra. Só vai lá me dar um abraço, bater uma foto. Não me deixe sozinho lá na livraria. Deus abençoe. Tamo together. Terça-feira a gente volta com BT Cash, que vai estar... Oh, rapaz, o que vai ser o BT Cash de terça? Vai ser sobre Gálatas. Te prepara.